fotografia havia se transformado na forma de captação e reprodução da sociedade por meio de imagens. Antes, a pintura exercia esse papel, mas a pintura era feita por alguém que poderia manipular seu trabalho e dessa forma a realidade não seria transparente. Quanto mais transparente fica a água quando você lava o arroz, há mais possibilidade do arroz ficar soltinho depois de cozido. Esta é a água da primeira lavada. Esta é a água da terceira lavada. E essa é a água da última lavada. Nesse episódio, nós vamos detalhar uma das variantes da análise audiovisual dos 3 Es, que pertence ao grupo da estética: a fotografia audiovisual. Afinal, o cinema nasceu como uma evolução da fotografia. Mas se pergunta, por que uma evolução? Ou uma evolução do quê? Com a fotografia, não se eliminou o autor, mas a imagem ficou mais transparente. Ou seja, transparente significa mais próxima do real. As experimentações continuaram e chegou-se ao cinema, ou seja, a captura da realidade além da imagem, o movimento da realidade. O evento profílmico corresponde ao que se encontra diante da câmera no momento da filmagem, tenha sido disposto intencionalmente, como nas gravações em estúdio, ou não intencionalmente, como no caso das locações. O profílmico tem essas características porque quando se está captando a imagem, não há um produto audiovisual, uma obra. Existem apenas imagens em movimento sendo captadas, sem as imagens consequentes ou antecedentes, oferecidos depois quando o filme é montado. A direção de fotografia é a responsável pela criação do clima e das emoções das cenas, utilizando além de câmeras e lentes, a luz e a sombra para compor o quadro. Quanto à natureza da fonte de luz, a luz pode ser natural ou artificial. Mas agora cuidado, não é o que parece ser. Você lembra do berinjela? Fontes naturais como o sol ou a lua são fáceis de identificar. Mas além disso, a luz natural se caracteriza quando o equipamento captador da imagem é ele que se posiciona para que a luz seja utilizada. Mas quando se utiliza? Principalmente agora que usamos smartphones para captar imagens. A luz do ambiente em que estamos gravando. Essa luz será natural vindo de uma lâmpada? Sim, essa luz será natural, porque o importante é a capacidade de controle da luz ou não. Já na iluminação com fonte artificial, o diretor de fotografia tem o total domínio da luz. A luz movimenta-se satisfazendo praticamente todas as vontades e necessidades do diretor de fotografia. O esquema de iluminação mais comum é o 3 pontos, que usa 3 fontes para simular uma imagem tridimensional. A luz principal, que ressalta os detalhes da face e projeta a sombra. O segundo ponto de luz é a luz de preenchimento, posicionada ao lado da luz principal. E completando o esquema, a contraluz, que é localizada atrás do assunto fotografado, oferecendo uma aparência de profundidade, descolando a figura do fundo.
A variante composição é caracterizada pela seleção e disposição dos elementos em um quadro audiovisual da melhor forma para atender aos objetivos determinados pela narrativa ou pelo autor. É a ação de formar um todo juntando várias partes. O elemento essencial é a disposição dos elementos no quadro fotográfico, levando-se em consideração a movimentação que ocorrerá na cena. É necessário prever os movimentos de câmera que agirão sobre essa composição. Já a textura nos permite perceber o material que se quer indicar na fotografia audiovisual, uma vez que muitos materiais reproduzem texturas, tendo como objetivo criar um determinado espaço físico, utilizando-se a percepção das texturas como ligação com o real representado. Podemos utilizar texturas para criar sensações e ligá-las a sentimentos ou estados emocionais. O enquadramento é a unidade mínima do produto audiovisual e determina a distância da câmera em relação ao objeto filmado. A imagem audiovisual é uma estrutura simultaneamente plástica, analisada como um conceito estático, pois parece um quadro, e ao mesmo tempo dinâmica, ao apresentar uma variação de ângulos, planos, movimentos de câmera e profundidade de campo. Os planos são divididos em planos gerais ou abertos, onde o ambiente é o elemento primordial. O sujeito é um elemento dominado pela situação geográfica. É o plano da identificação. Na faixa mediana estão os planos médios e o plano americano, onde o sujeito ou assunto fotografado estão ocupando boa parte do quadro, deixando espaço para os outros elementos que deverão completar a informação. Esse plano é bastante descritivo, narrando a ação e o sujeito. É o plano do diálogo. Por fim, os planos fechados e o close-up, que enquadram o sujeito dando destaque ao gesto, à emoção, à fisionomia, podendo também ser um plano de detalhe, onde a textura ganha força. É o plano da emoção. O ângulo é a posição da câmera em relação ao que está sendo gravado. O ângulo faz parte da fotografia audiovisual e é importantíssimo na construção não apenas plástica, como emocional do quadro fotográfico. A câmera plana ou câmera da frontalidade aponta diretamente para o assunto. E quando não são justificadas por uma situação ligada à ação narrativa, os ângulos excepcionais ganham significação psicológica. Na câmera alta ou plongé, a câmera fica acima do assunto e a filmagem acontece de cima para baixo, oportunizando que o público sinta-se superior ao que estão assistindo. Na câmera baixa ou contra-plongé, a câmera é posicionada abaixo do assunto e o tema é fotografado de baixo para cima. O ângulo subjetivo que acontece quando a câmera toma o papel de um dos personagens, fazendo com que o espectador se coloque no papel deste personagem,
pois tem a visão do que o referido personagem tem da cena. O movimento na produção audiovisual representa a definição de relações espaciais entre dois elementos da ação e a expressão da tensão mental de um personagem. O movimento pode ser da câmera, onde temos o traveling, a panorâmica e a grua, ou da lente, onde temos o zoom in ou o zoom out. O traveling, que é um deslocamento da câmera em que o ângulo permanece constante entre o eixo óptico e a trajetória do deslocamento. Ele pode ser vertical, horizontal, ou frontal. Neste caso, é denominada dolly. A panorâmica é uma rotação da câmera em seu próprio eixo e trajetória. A panorâmica pode ser vertical, chamada de tilt. Ou a mais usual, que é a panorâmica horizontal. Ainda há um misto de traveling e panorâmica com o auxílio de uma grua. O zoom é determinado por um movimento das lentes, simulando o movimento da câmera, que altera gradualmente o foco de visão de um mesmo plano e ângulo. Há dois tipos de zoom: o zoom in, que dramaticamente simula o movimento de aproximação, e o zoom out, que é um movimento de distanciamento. A profundidade de campo diz respeito ao que está nítido na imagem. A profundidade de campo será maior quanto maior for a distância entre a câmera e o objeto que está nítido. E a profundidade de campo será menor quanto menor for a distância entre a câmera e o objeto que está nítido. L'eau et la manne, on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil cassé, tout n'est qu'épié et glié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait I'm doing my face with a magic marker. I'm in my right place, don't be a downer. I'm doing my face with a magic marker. I'm in my right place, don't be a downer. I am actually good, can't help it if we're tilted. I am actually good, can't help it if we. I am actually good, can't help
Cozinhamos o arroz do nosso almoço, bem soltinho. E encerramos este episódio onde tratamos dos elementos da fotografia audiovisual. Mais do que técnica, o artista utiliza esses elementos para dar maior significado para sua obra. Você viu tilt ou panorâmica vertical? A tradução de tilt é inclinar e tilted, inclinado. A cantora francesa Christine and the Queens tem uma música chamada Tilted. Dê uma olhada no videoclipe da música e até o nosso próximo episódio. And mended souls, trample over beauty while singing their thoughts. I match them with my euphoria. When they said je suis plus folle que toi, but I'm actually good. Can't help it if we're tilted. I am actually good. Can't help it if we. I am actually good. Help it if we're tilted. I am actually good. Can't help it if we're tilted. L'eau et la manne, on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil cassé, tout n'est qu'épié et glié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait I'm doing my face with a magic marker.